Pense numa pequena ilha no Caribe que, em 1959, fez o que parecia impossível. Um grupo de guerrilheiros não apenas derrubou um ditador, mas peitou a maior superpotência do mundo. Essa é a história da Revolução Cubana, um evento que não só transformou uma nação, mas redesenhou o mapa da Guerra Fria. A história parece coisa de cinema, né? Uma ilha pequena, mais conhecida pelo açúcar e pelo turismo, de repente se levanta, derruba um regime que tinha o apoio total dos Estados Unidos e, com isso, muda o próprio destino para sempre. Então, a grande pergunta que fica é: como é que um movimento de guerrilha conseguiu essa façanha? E mais importante, por que, mais de 60 anos depois, a gente ainda fala tanto sobre o legado dessa revolução? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente entender a revolução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para Cuba antes de tudo isso acontecer. Era uma nação, assim, profundamente marcada pela influência do seu vizinho gigante, os Estados Unidos. E no coração dessa influência toda estava a tal da Emenda Platt. Olha, isso era bem mais do que uma lei. Era, na verdade, um mecanismo de controle colocado dentro da própria Constituição cubana. Na prática, dava aos Estados Unidos o direito de intervir no país quando quisessem, se achassem que os seus interesses estavam em jogo. Basicamente, a soberania de Cuba tinha um grande mas. E essa influência não era só política, não. A economia cubana era, para todos os efeitos, uma extensão da economia americana. O capital dos Estados Unidos controlava setores vitais, como o do açúcar, e de lá vinham 80% de tudo que a ilha importava. Era uma dependência econômica, assim, quase total. E foi justamente nesse cenário, com dominação de fora e muita desigualdade dentro, que as sementes da rebelião começaram a brotar. A insatisfação do povo estava prestes a encontrar seus líderes. O estopim de tudo foi o golpe de 1952. Fulgêncio Batista, com o apoio americano, tomou o poder e instalou uma ditadura, daquelas bem marcadas pela corrupção e por uma violência brutal contra qualquer opositor. A resposta não demorou muito. Já em 1953, um jovem advogado chamado Fidel Castro liderou um ataque super ousado ao quartel de Moncada. O ataque falhou, mas simbolicamente acendeu a chama da revolução. O sentimento de desespero e revolta do povo ficou muito claro em apelos como este, de mães cubanas, em 1957. A violência da ditadura do Batista não calou a oposição, muito pelo contrário, só alimentou ainda mais a resistência. E aqui que a história acelera e ganha um ritmo de filme de ação. Do exílio lá no México, Fidel Castro planejou seu retorno, transformando uma derrota inicial numa campanha de guerrilha que entraria para a história. A estratégia foi se desenrolando em etapas. Primeiro, um desembarque que foi quase um desastre do iate Grama. Os poucos sobreviventes, incluindo Che Guevara, correram para as montanhas de Sierra Maestra. E foi lá, escondidos, que eles conseguiram o apoio crucial dos camponeses, que sofriam muito com a desigualdade e viam na revolução a promessa de uma vida melhor. Esse apoio foi o que transformou um pequeno grupo de rebeldes em um verdadeiro exército. E finalmente, no primeiro dia de 1959, a luta chegou ao fim. Batista fugiu do país, os guerrilheiros, com figuras que se tornaram icônicas como Che Guevara e Camilo Cienfuegos, entraram em Havana de forma triunfal. Dias depois, Fidel chegou e foi aclamado por uma multidão que via nele a esperança de um novo começo. Ok, a vitória aconteceu. Mas e agora? Qual seria o rumo da nova Cuba? Essa era a grande pergunta. As primeiras ações do governo revolucionário logo deram um sinal claro de uma mudança radical, o que, claro, provocou uma reação imediata dos Estados Unidos. E este foi o momento da virada definitiva. Em 1961, Fidel Castro declara abertamente que a revolução tinha um caráter socialista. Essa declaração alinhou Cuba oficialmente com a União Soviética, bem no meio da Guerra Fria. Foi uma bomba. A reação americana foi rápida e um desastre completo. A invasão da Baía dos Porcos, uma operação da CIA com os exilados cubanos, foi um fracasso retumbante. E o irônico é que essa tentativa de derrubar o Fidel acabou, na verdade, fortalecendo o poder dele e empurrando Cuba ainda mais para os braços dos soviéticos. Com a revolução já consolidada, vamos analisar agora as consequências que duram até hoje, tanto para Cuba quanto para o equilíbrio de poder no mundo todo. A transformação foi uma virada de 180 graus.
Cuba deixou de ser um satélite dos Estados Unidos para se tornar um posto avançado soviético a pouquíssimos quilômetros da Flórida. Foi uma inversão completa de alianças, de economia e de política externa. Em resposta a tudo isso, os Estados Unidos começaram um processo para isolar a ilha. Começou com um embargo econômico em 1960, depois veio o rompimento das relações diplomáticas e, por fim, a expulsão de Cuba da OEA. Um bloqueio que, em grande parte, dura até hoje. Mas o ponto mais perigoso dessa nova realidade foi, sem dúvida nenhuma, a crise dos mísseis de 1962. A instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba colocou o mundo, assim, à beira de uma guerra nuclear. O planeta inteiro prendeu a respiração. Isso mostra o quão central essa pequena ilha tinha se tornado no conflito global. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Afinal, o que foi a Revolução Cubana? Para muitos é um símbolo de libertação, da luta de um povo por sua soberania. Para outros, é um grande alerta de como revoluções podem acabar levando a regimes autoritários. O debate sobre qual é o verdadeiro legado dela, bom, esse continua intenso até hoje.